Olá, espero que estejam tendo um ótimo dia. Eu sou a Lara Ferreira dos Reis, estudante de Artes Visuais na UFMG, e eu estou aqui hoje para apresentar a minha iniciação científica sob a orientação do professor Jorge Rambrango Tillich. Aquatinta, um breve panorama histórico. O que é aquatinta? Vocês podem estar se perguntando. Aquatinta é uma técnica indireta da gravura em metal, ou seja, que usa ácidos para gravar a imagem sobre a chapa. A aquatinta ela é feita usando uma resina vegetal chamada de breu, que é polvilhada sobre a chapa, e então aquecida e se adere à superfície. Mergulhamos essa chapa no ácido e obtemos esse efeito de pontilhados brancos, porque áreas são protegidas pela resina e áreas são expostas ao ácido. E essas áreas são corroídas e mais tarde segurarão a tinta que será impressa na folha de papel. Conseguimos assim o efeito desde cinzas claros até pretos. Nessa pesquisa, nós buscamos trazer um pouco mais da história da aquatinta. A aquatinta, como técnica, ela foi muito aplicada durante a história da gravura em metal, mas não muito foi discutido sobre ela. Assim, através de uma pesquisa em livros, produções teóricas da gravura e da gravura em metal, porque não há manuais sobre a aquatinta, nós buscamos obter um panorama histórico desde a sua origem até o momento atual da produção aqui em Belo Horizonte. E para isso, nós precisamos, quanto mais recente a produção, mais nós precisamos de registros gráficos, como catálogos de exposição e inventários dos museus, que até hoje ainda recebem essas obras contemporâneas. Então, nosso objetivo será fazer um panorama histórico e um inventário dos artistas e obras aqui de BH que utilizaram a aquatinta. As suas origens são um tanto imprecisas. Não sabemos bem como chegou a esse tipo de resultado que temos aqui nessas duas gravuras. Aqui podemos ver a textura delas com o pontilhado branco, mas por volta de 1650, o gravador de mapas Jan van de Velde teria produzido esses dois retratos imitando duas pinturas. Depois disso, a técnica se perde por um século, até termos a produção de Jean-Baptiste Lebrun, que por muito tempo foi quem foi creditado pela criação da aquatinta, pela invenção dessa técnica, mas que, na verdade, seria mais adequado dizer que foi ele que aperfeiçoou utilizando a caixa de resina, pois muitos contemporâneos praticavam a técnica. Depois disso, na Inglaterra, Paul Sandby foi o responsável por publicar um tratado, chamado Um Modo de Copiar Desenhos sobre Chapas de Cobre, descoberto por Paul no ano de 1775, que ele chamou de aquatinta. Então, Paul Sandby foi o responsável por dar o nome à técnica e também por popularizá-la entre a escola de aquarela na Inglaterra, que ficará utilizando para difundir suas imagens até que seja substituída pela litografia depois de 1830. Nesse contexto da sua origem, da aquatinta, pouco se falava de uma originalidade, de uma autenticidade ou de um potencial expressivo dessa técnica. Francisco Goya é uma das poucas exceções que, além de pintor, foi um exímio gravador e tinha essa íntima relação com a aquatinta que tanto utilizou em várias de suas séries para conseguir esses lindos resultados. Então, aqui podemos ver o início de uma expressão por meio da aquatinta, que será continuado pelos impressionistas, aqui o exemplo da pintura americana Marie Cassatt, que começam a experimentar com a técnica, e depois nas vanguardas, que pela sua própria ideia de ruptura com as técnicas tradicionais, enxerga a gravura como um caminho para renovar a arte. Então aqui temos Picasso, pintor espanhol, como exemplo. No Brasil não havia a tradição da gravura e nem da gravura em metal. Carlos Oswald, nascido na Itália, traz ao Brasil suas gravuras, e isso aqui as primeiras gravuras em metal, em 1905,
e também abre uma oficina no Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro. Isso possibilitará que uma nova geração de gravadores aprenda como fazer a gravura aqui em solo brasileiro. Exemplos dessa época, depois de Carlos Oswald, mas ainda contemporâneos, são Anita Malfatti e Lazar Segal, que aprenderam a fazer a gravura fora do Brasil, trouxeram suas gravuras para expor aqui em solo brasileiro e influenciaram as próximas gerações de gravadores. Depois dos pintores modernistas, podemos sair um pouco do eixo Rio de Janeiro e São Paulo e virmos um pouco para Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Belo Horizonte, em que a modernidade e o circuito artístico se fortaleceu a partir de 1940 com a construção do conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, que tinha um desses prédios, que era o cassino da cidade, que em 1957 se tornará Museu de Arte da Pampulha. Esse museu recebe obras de toda a história dos salões, desde os salões municipais até os salões nacionais, doações de artistas e também obras contemporâneas agora. Dentro desse variado acervo, localizamos 141 gravuras em metal, das quais essa lista de nomes seriam os artistas que teriam utilizado a aquatinta para fazer suas obras. Enfim, algumas considerações. Conseguimos fazer o panorama histórico. As origens da aquatinta possivelmente são tão difíceis de se localizar por sua valiosidade na época, por conseguir imitar aquarelas. E o último ponto é que ainda há muito a ser pesquisado, pois essa pesquisa ainda não se finalizou e ela vai acabar só em agosto, então ainda há muito a acessar sobre o Brasil e sobre Belo Horizonte. Mas por enquanto é isso, esse foi o relatório intermediário. Espero que tenham gostado de 370 anos da história da aquatinta resumidos. Obrigada! Olá, me chamo Renata Rafaine Frasato, sou bacharelanda em Artes Visuais com especialização em gravura pela Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista de iniciação científica pela Probic. Minha pesquisa é orientada pelo professor doutor Jorge Rembrandt Gutelich e seu tema é Processos não tóxicos e não poluentes na aquatinta, uma abordagem segura e sustentável na gravura em metal. Bom, essa pesquisa tem como objetivo analisar as práticas de segurança já aplicadas no ateliê de gravura em metal da Escola de Belas Artes da UFMG e propor meios sustentáveis que não colocam em risco a saúde de quem faz uso dele. A linguagem da gravura, assim como outros meios artísticos, não é uma linguagem estagnada ou imutável, mas uma linguagem que dialoga diretamente com os impedimentos e as facilidades de seu tempo. Assim, a gravura é constantemente reinventada e transformada a partir de experimentações e adaptações. A gravura em metal pode ser separada em duas ramificações: a de processos diretos, que são as que utilizam de ferramentas que produzem incisão para construir as imagens, e os processos indiretos, que dependem da coazão de ácido para construir as imagens. O objetivo dessa pesquisa é estudar a segunda ramificação, mais especificamente os processos da aquatinta, uma técnica que produz manchas ou aguadas. A gravura em metal, assim como outros meios artísticos, exige um certo grau de conhecimento técnico para ser materializada, ou seja, o gravador deve ter conhecimento das prensas, ferramentas e materiais com os quais trabalha, para não só conseguir exercer um bom trabalho, mas também manter um bom funcionamento do ateliê e prever ou minimizar possíveis acidentes. Por isso, deve-se considerar a segurança como parte indispensável da prática da gravura. Nos processos tradicionais da aquatinta, o gravador entra em contato com algumas substâncias nocivas à sua saúde, e na maioria das vezes realiza o descarte dessas mesmas substâncias sem se preocupar com os impactos ambientais. Dessa maneira, essa pesquisa parte de uma reflexão sobre essas práticas e pretende fazer um levantamento dos métodos mais sustentáveis e seguros existentes dentro da técnica da aquatinta. Ela terá como resultado um relatório, um artigo e um manual de fácil acesso direcionado ao ateliê de gravura em metal da Escola de Belas Artes da UFMG. Ao levantar a bibliografia, vimos que todas as publicações referentes ao tema eram de língua inglesa, e constatamos que suas resoluções variavam de acordo com o local.
como as alternativas seguras e sustentáveis eram adaptadas aos contextos locais, constatamos que não existe um único método a ser seguido. Isso implica numa dinâmica de adaptações de procedimentos baseada na disponibilidade de materiais e equipamentos. No momento, então, estão sendo realizados testes laboratoriais, em que são observadas e registradas as práticas que ocorrem no ateliê da escola, quais são as recomendações que devem ser feitas para se praticar a aquatinta tradicional. Então, estão sendo abordados cada um dos materiais utilizados nessa técnica, quais possuem substâncias tóxicas e quais as maneiras corretas de se manusear os mesmos de forma segura. Estamos também realizando testes de processos alternativos que também sejam seguros e que tenham como resultado áreas tonais semelhantes às da aquatinta tradicional. Também cabe a nós abordar na pesquisa as formas de descarte correto de substâncias poluentes ou agressivas ao meio ambiente, como sistema de filtragem para reciclagem e métodos de neutralização de solventes e ácidos para descarte. Essa pesquisa está sendo elaborada em conjunto com outro projeto de iniciação científica, que pretende reunir a produção belo-horizontina de gravuras em aquatinta. Nessa pesquisa está sendo abordado o aspecto histórico da técnica, desde seu surgimento até o seu contexto atual e local. Vale ressaltar que as pesquisas se complementam porque ambas partem do mesmo desejo de aprimoramento do ateliê de gravura em metal da Able FMG, assim como o desejo de contribuir para a comunidade artística de forma geral. Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a pesquisa e pelo interesse no tema. Até mais. Oi, meu nome é Cássia, eu sou graduanda e pesquisadora pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu estou aqui hoje para apresentar o meu projeto de iniciação científica com o tema moculito. O moculito ele surge como uma forma de aproveitar as técnicas da litografia sobre um suporte diferente, a madeira. Desde a criação do moculito, que é litografia sobre madeira, já vinha sendo pesquisado há algumas décadas por alguns pesquisadores espalhados pelo mundo, mas não existe um material acadêmico muito profundo a respeito da técnica, até porque ela é muito nova. E o objetivo dessa pesquisa que estamos realizando, eu e minha orientadora, é criar um material mais específico sobre como funciona a impressão do moculito, até porque quando a gente vai olhar as pesquisas que já existem no mundo, a grande maioria acontece na Europa. A gente tem um acervo relativamente aberto de material oferecido pela Eva Búdica, mas aí você tem as questões de que madeiras são disponíveis em outras partes do mundo, que técnicas são usadas, que se aplicam de forma diferente no território brasileiro, e também porque até mesmo esses materiais que a gente encontra na internet, eles falham em algumas especificidades da produção e fica algumas questões muito abertas a serem descobertas na prática. Outro aspecto dessa pesquisa é que parte da busca, além da técnica do moculito, são as interações com a xilogravura. A madeira ela já vem carregada de uma história na gravura relacionada à xilo. Poder observar e estar usando o material criado com o moculito em conjunto com a xilogravura. Indo para uma questão mais técnica, o processo do moculito ele parte de um compensado de madeira, ou até mesmo de madeira sólida, mas o compensado sendo mais acessível é o que nós temos usado. E a partir desse compensado você vai fazer a mesma coisa que seria feito na litografia, que é criar uma imagem ali a partir dos materiais litográficos. Nós fizemos diversos testes e o normal da litografia funciona, que são crayons litográficos, lápis dermatográficos, tuche. A madeira ela parece absorver melhor materiais que são um pouco mais líquidos, então o tuche tem um processo de gravação muito mais fácil do que o crayon, do que o lápis dermatográfico, mas também existem coisas que não são tão comuns na litogravura que são possíveis no moculito com mais facilidade, porque a madeira tem uma capacidade de absorção muito maior, que é possível gravar com papel carbono e com, surpreendentemente, tinta acrílica, desde que ela não seja muito diluída.
Uma vez que a imagem está gravada sobre madeira, está produzida ali sobre madeira, o processo de gravação ele vai estar usando novamente a mesma técnica que a litografia, que seria a goma arábica, e aí vem uma questão um pouco diferente da litografia tradicional, que você pode ou não usar a queima com ácido. Nós fizemos processos usando só a goma arábica que foram de sucesso, mas o uso do ácido possibilita uma queima muito mais rápida com sucesso. Então, nós utilizamos a goma arábica. Para obter um resultado bom de gravação, é preciso que deixe pelo menos uma semana gravando. Já com ácido, 48 horas, você consegue uma imagem pronta para ser impressa. Uma vez passado o processo de queima, para impressão, você limpa a goma de cima da madeira. O processo de extração ele é muito mais prático do que na lito. Você pode pegar a madeira na mão e levar para perto de um tanque e esfregar ela com a bucha. A goma sai bastante fácil da madeira e já está pronta para o processo de impressão. Nessa pesquisa eu tenho utilizado para impressão tinta offset bastante diluída com óleo de amêndoas, para que ela tenha uma textura mais fluida, parecida com a tinta que é usada para gravura em metal. E é bem mais fácil fazer essa impressão com um rolinho de espuma ao invés do rolinho de borracha, que é utilizado normalmente tanto na estilo quanto na litografia. O processo de impressão ele tem algumas peculiaridades bastante interessantes. A madeira, quando passa pelo primeiro processo de impressão, parece que a gravação não funcionou. A primeira, às vezes até a segunda, saem com bastante falhas, como se a tinta não estivesse pegando em lugar nenhum. Isso se dá porque ela tem um processo um pouco mais lento do que a lito de engorda. Então, quando é só feito um processo de impressão atrás do outro, um processo de impressão atrás do outro, o que você observa é que as duas primeiras gravuras acabam muito fracas, sem muita absorção da tinta nas partes gravadas. E uma vez que isso acontece, você consegue umas duas gravuras que saem mais parecidas com o que foi gravado, e logo em seguida começa um processo de engorda em cima das áreas brancas que vão escurecendo. E essa é uma questão que o material todo que foi estudado anteriormente parece concordar, que o moculito, por natureza, ele acaba perdendo a possibilidade de fazer uma tiragem grande, que com o tempo a madeira vai se perdendo ali em meio a esse processo de engorda. Mas uma solução interessante que, apesar de que não soluciona as duas primeiras gravuras virem falhas, mas possibilita a tiragem de sair maior, ao invés de estar utilizando para molhar a placa entre impressões e para fazer a limpeza após entintagem água pura, utilizar água bastante diluída com goma arábica. Então, nos exemplos é possível de ver que onde vai engordando, vai absorvendo muito a textura da madeira. Essa é uma pesquisa em andamento. Todo esse material vai ser compilado num manual para democratizar e tornar público o acesso à técnica do moculito, que é possivelmente a forma mais fácil de produzir uma alternativa à litografia em casa, se não a lito de cozinha. E eu queria, para finalizar, agradecer a ANPAP e todo mundo que está assistindo. Abraços! Olá, meu nome é Maria Luísa de Souza, sou graduanda em Artes Visuais na Escola de Belas Artes UFMG e bolsista do projeto de iniciação científica, profissionalização em arte, relações cruciais entre artes visuais e produção cultural no desenvolvimento de trajetórias artísticas na Escola de Belas Artes UFMG, coordenado pelo professor e doutor Sandro K. O projeto a seguir tem o título de Bolsa Pampulha, análise do perfil dos participantes de 2003 a 2021. Os nossos objetivos com o estudo é analisar o perfil dos participantes do programa de residências artística Bolsa Pampulha em Belo Horizonte, Minas Gerais. No período de 2003 a 2021, a pesquisa investiga as estratégias e formas de atuação de artistas em plataformas locais, incluindo Bolsa Pampulha, o ciclo de moças BDMG e o prêmio PIB de abrangência nacional. Nessa apresentação preliminar, analisamos o perfil dos participantes do Bolsa Pampulha, ao longo de 8 edições, abordando a idade, gênero, naturalidade e profissão e formação. Destacamos os processos de profissionalização artística e a relevância das plataformas de circulação
na legitimação dos artistas, revelando a disparidades sociais, desigualdades de oportunidade no campo artístico brasileiro, com base em leituras de Bulhões e Guilherme Marcondes. Uma breve história sobre o Bolsa Pampulha. O Programa de Residência Artística Bolsa Pampulha é uma iniciativa reconhecida pelo Brasil inteiro, sendo uma das primeiras e mais duradouras residências artísticas do Brasil. Ele surgiu a partir do Salão Nacional de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte, em 1937, que deu origem ao acervo de Museu de Arte da Pampulha, o MAP. Em 2003, o programa foi reformulado, se tornando a residência artística atual, alinhando às demandas do sistema artístico contemporâneo. Ele tem abrangência nacional na maioria das suas edições, pois em 2021, com a pandemia de Covid-19, a edição foi apenas para residentes em Minas Gerais. Ele é conduzido pelo MAP e administrado pela Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Ele tem um papel crucial para o espaço de formação, pesquisa e experimentação. Os participantes, eles são selecionados por um júri composto de curadores, críticos, artistas renomados, que também são responsáveis pelo acompanhamento e orientação durante a residência, com foco na pesquisa em arte. As residências artísticas são importantes plataformas de circulação. As plataformas de circulação são fundamentais para a construção de carreiras no contexto contemporâneo da arte. A gente vê que os artistas implicam não apenas a produção, mas também a autogestão. A participação em exposições, residências, publicações é essencial para obter o reconhecimento entre a legitimação do sistema da arte. Essas plataformas, elas facilitam a interação entre os diversos agentes do sistema artístico e conectam a produção artística ao público, estimulando a análise crítica, a formação de redes e disseminação de conteúdo. Os editais, salões, prêmios e residências são elementos estruturais que ampliam e diversificam as atividades no campo da arte, introduzindo os artistas no cenário e promovendo aqueles que operam fora do circuito tradicional. Vamos analisar, então, os dados que a gente coletou em visita técnica ao MAP e também os dados que coletamos no site da Prefeitura de Belo Horizonte, onde foi possível contabilizar a participação de 86 artistas com idades entre 21 e 42 anos, com uma idade média de 25 anos. Essa idade foi possível pois a gente contabilizou a idade desses artistas a partir da época que ele participou do programa. Em relação ao gênero, como vemos na figura a seguir, a maioria dos participantes são masculinos, com 52,9%. Em seguida vem a feminina. A distribuição de gênero ela é definida de modo genérico, sem distinção de pessoas cis, transgêneros, mas a partir da edição de 2015 e 2016, abre-se a possibilidade de registro de outras identidades de gênero, das quais identificamos a presença de pessoas travestis e transvestigêneros no programa, representando 1,1% cada um. Outro aspecto muito relevante é a abrangência do programa, que é nacional. Embora a maioria dos participantes sejam regionais, sendo 42 de Minas Gerais, conforme a figura, e destacando também a participação predominante de pessoas ou residentes no país, com ênfase na região sudeste, especialmente em Minas e São Paulo. Apenas 2 participantes são estrangeiros nas edições. Falando sobre aspectos de formação, a maioria dos participantes possui um alto grau de formação, especialmente na área de artes, com 42,5% sendo pós-graduados, segundo a figura, e 36,8% apenas graduados em artes. Apenas 5,7% possuem formação em outras áreas. No que se refere à ocupação profissional, a maioria dos participantes se identifica como artistas visuais, enquanto alguns têm atuações associadas como professor, curador, designer, jornalista, fotógrafo, dançarino, entre outros. Essa diversidade de ocupações reflete uma gama de funções e atividades demandadas aos jovens artistas, conforme destaca Marcondes, e ressaltando a noção de artista etc. de Basbaum, que aborda as múltiplas ocupações profissionais dos artistas em diferentes áreas além da produção artística. Com base nos dados que acabamos de analisar, as percepções dos perfis dos participantes do Bolsa Pampulha destacam o interesse pela juventude artística, o foco da produção local e a relevância da formação acadêmica. Embora o conceito de jovem artista não se restrinja à idade, mas sim à ideia de novidade. A faixa etária jovem é predominante entre os artistas selecionados. Essa característica se complementa com a importância da formação acadêmica, que é especialmente em cursos de pós-graduação, que oferece saberes essenciais para os artistas contemporâneos. E essa valorização de formação acadêmica beneficia os jovens artistas em várias frentes, como aumento de oportunidades em editais, desenvolvimento de redes profissionais. E os dados também falam que os participantes são majoritariamente homens, jovens e de origem sudestina, embora haja grande presença significativa de mulheres. A maioria possui alto nível de escolaridade e busca oportunidades acadêmicas e profissionais no contexto artístico contemporâneo. A multifuncionalidade da profissão de artista e a necessidade de estabilidade em referência do cenário brasileiro. O programa de residência artística Bolsa Pampulha é crucial para promover a circulação artística, especialmente integrando a comunidade local ao circuito artístico nacional. Analisando os dados, revelamos que os artistas majoritariamente são jovens, homens com formação
e com pós-graduação, provenientes do Sudeste do Brasil. Isso mostra uma desigualdade estrutural no acesso às oportunidades no país, com vantagem significativa para o Sudeste em detrimento às outras regiões, como Norte e Nordeste. Essas disparidades representam uma desproporcionalidade de homens jovens que muitas vezes têm mais acesso a recursos e redes de apoio para desenvolver suas carreiras na arte, comparado com as mulheres. Essa realidade evidencia os privilégios de gênero presentes em várias esferas da vida. E, com base nessas reflexões, o projeto pretende investir mais a fundo nas trajetórias desses artistas, desde sua formação até o reconhecimento profissional. Fundamental também compreender os modos de atuação desse sistema artístico e abordar essas desigualdades por meio de plataformas como Bolsa Pampulha. Essa iniciativa pode contribuir para identificar e abordar as ausências e discrepâncias fundamentais para futuras reflexões e ações no campo da arte. Muito obrigada.